Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 416 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que é metade indígena, metade africana, metade europeia, e todo mundo acha que ela é paraguaia. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Isa Vicente, que diferente de mim, ela usa o Twitter com sabedoria. Oi, eu sou a Isa Vicente e eu estou aqui com a Flora, que é da Angola, mas não tem sotaque, já vou adiantar. Ah, que decepção, gente. Olá, eu sou a Flora, eu estou aqui com o Peruca. Ele pinta lindos quadros, mas ele ainda não me ofereceu nenhum. Não comprei ainda. Oi, gente, eu sou o Peruca e tô aqui com a Ana Stout, que é artista visual também, ela pinta e mora na verdadeira capital do Brasil, que é Belo Horizonte. Tem muito mineiro nesse episódio. Oi, gente, eu sou a Ana Stout, eu tô aqui com o Paulinho, que é fã da trilogia do De Volta pro Futuro. Olha aí, muito bom. Isso é verdade, mas fez os filhos assistirem. Foi descobrir lá, olha aí, ó. Pois é, eu dei uma stalkeada assim nas redes sociais. É não Ana Stout, é Ana Stalker. Muito bom, gente. Olha só que privilégio a gente tá aqui com essa galera. Um episódio que faz tempo que a gente gostaria de gravar e com tudo que tá acontecendo no mundo, a gente falou, não, chegou a hora. Eu confesso que eu estava com um pouquinho receoso, até conversei com a Ana, conversei com outros amigos, perguntando, vai parecer modinha demais a gente gravar sobre o tema quando tá todo mundo falando sobre ele, mas a gente também quer se posicionar nesse sentido e quer trabalhar o tema do racismo aqui no podcastirmãos.com. É porque assim, a gente não se preocupa muito com a questão da modinha e tal. A gente ora bastante e fala com Deus e fala, Deus, move a gente pra aquilo que o Senhor quer que a gente fale agora, sabe? Uhum. E aí o Paulinho consultou alguns amigos, né, amor? Sim. Ele falou, galera, quem que vocês indicam pra falar sobre o tema? E aí, pô, apareceu essa equipe que tá aqui com a gente. Apareceu essa galera. E todos aceitaram imediatamente. A gente tá muito feliz de poder falar sobre isso aqui no podcastirmãos.com, um tema tão necessário, porque afinal nós precisamos falar sobre racismo. Muito bom, gente. Estamos aqui com a Ana Stout, a Isa Vicente, o Eric, que carinhosamente nós podemos chamar de Peruca, e a Flora Ngunga. E é uma honra muito grande pra gente ter vocês aqui, porque vocês têm vivido isso na pele, né, literalmente, e têm trabalhado o tema, têm conscientizado. E nós, como brancos, que nascemos em família branca, crescemos numa realidade branca, tínhamos amigos negros, tínhamos pessoas chegadas, mas não temos a mínima noção do que vocês passaram. Crescemos na sociedade racista, mas era muito uma coisa alheia a nós, né? Depois de mais velhos, a gente começou a se conscientizar mais da questão, entender o problema, entender como nós, como brancos, podemos entrar nessa causa também, mas todos vocês, né, os nossos convidados, têm uma outra realidade bem diferente. Eu gostei muito dessa diversidade, inclusive com a Flora, né, que nasceu na Angola e apesar de ter vindo muito nova, pode comparar um pouquinho os mundos, e a gente gostaria de falar sobre esse tema aqui. Eu confesso que, assim, pra mim, esse é um tema, eu comentei com a Ana no particular, esse é um tema que pra mim é muito forte pelo simples motivo de não conseguir entender como algumas pessoas são tratadas de forma diferente simplesmente por uma cor de pele diferente. Quando eu começo a pensar nisso, às vezes é até difícil, né? A gente tava vendo as notícias recentes, né, sobre os protestos antirracistas que estavam acontecendo e tal. Tava assistindo Fantástico um domingo à noite, os meus filhos estavam juntos, eles estavam vendo também, eles estavam perguntando, mas o que tá acontecendo? Eu não conseguia explicar pra eles, simplesmente por não achar palavras que conseguisse passar pra uma cabeça de criança um negócio tão absurdo de uma forma que eles conseguissem compreender, sabe? Então é uma coisa que pra mim é pesado, é forte, mas é claro que não se compara com o que todos vocês já passaram, já viveram na sociedade racista, de um racismo estrutural que a gente cresce aqui no Brasil, né? Queria começar, então, tentando colocar as bases aqui, né? A gente gosta sempre de dizer que aqui no podcastirmãos.com a gente tenta organizar as informações que às vezes estão soltas, espalhadas por aí. A gente também sabe que esse é um tema muito amplo, a gente não vai chegar nem perto de esgotá-lo em uma hora e pouco de episódio aqui, mas a gente gostaria de entender um pouquinho o que é o racismo e como ele se manifesta dentro da sociedade brasileira. Recorrer à história é muito importante.
importante, né? Porque normalmente, quando a gente fala sobre racismo hoje em dia, as pessoas falam assim, nossa, por que isso tá acontecendo? Como se fosse algo isolado, como se fosse algo que surgiu do sovaco da cobra. Mas não, a história nos trouxe até aqui, né? Então é muito importante a gente olhar para a história, porque a cultura, ela não se explica simplesmente você caracterizando ela. Você tem que perguntar para a história, porque a história é que vai falar para a cultura o que é bonito, é a história que vai falar para a cultura o que é verdade, é a história que vai falar para a cultura o que é bom. Então, se hoje, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa falando, nossa, o cabelo da fulana é ruim, às vezes se referindo a um cabelo crespo, né, ou de uma pessoa negra. As pessoas acham que não, é muito isolado, é uma fala sozinha. Só que se a gente olhar para a história, além da queda lá de Adão, né, que respinga em nós também, né, além da história de Jesus Cristo que morreu na cruz e o sangue respingou, graças a Deus, em nós também, nós temos um momento no qual um grupo, né, certas pessoas se veem em uma situação de vantagem e pensam, cara, eu vou subjugar esse grupo aqui. Eu tô em vantagem, então eu vou subjugar. Porque isso é um evento histórico. E esse evento histórico nos trouxe até aqui. Então esse evento é a escravidão. E após a escravidão, por exemplo, a gente tem as pseudociências, a frenologia, na qual a galera do Ocidente, né, falava que realmente existe um certo indivíduo, né, branco, caucasiano, que realmente produz cultura, que realmente ele é melhor que negros, que orientais, né? Então a gente tem teorias raciais, nós temos Arthur de Gobineau, nós temos de Chamberlain, que é uma galera que escreveram, por exemplo, o livro Desigualdade da Raça Humana. Então esses eventos, eles geraram cultura, né? Esses eventos foram espalhados no mundo inteiro. Né, de tal forma que hoje a gente realmente consegue virar para uma pessoa e falar assim, nossa, eu acho que a textura do cabelo dessa pessoa realmente é algo inferior, né, porque o meu é liso, ele é crespo. Eu acho que a cor, o tom, né, então a gente lembra do Destino Manifesto, por exemplo, que o Ocidente falava que realmente o fardo do homem branco era realmente tutelar, sabe, as outras nações. Então tudo isso vai gerando cultura, a galera daquela época foi consumindo e a gente chegou até aqui. Então é muito importante a gente olhar para a história da cultura pra gente entender, então, nossa, por que nós chegamos aqui? Às vezes a gente tem que colocar os pés no chão, porque as pessoas realmente acham que é porque simplesmente uma pessoa é mal, tipo, meu amigo, ele é racista, mas será que ele não foi afetado por nenhuma crença, sabe? Então eu acho que realmente é muito importante a gente entender por que a gente chegou aqui, e a história nos diz isso, nos conta muito bem. Tem muita gente que acha que são casos isolados e que o racismo é uma coisa já resolvida porque acabou a escravidão no Brasil oficialmente. Então, uma pessoa ou outra acaba manifestando um ódio inexplicável para certas pessoas. E, inclusive, é difícil você conversar sobre racismo no Brasil, porque aqui o caso brasileiro é diferente de outros países. Você não vê o tempo todo pessoas dizendo eu odeio pessoas negras, eu odeio pessoas pardas e pretas, mas a gente tem uma estrutura no Brasil que encarcera um certo tipo de gente. Essa gente tem cor, são jovens da periferia e são negros. Então você tem espaços no Brasil, espaço de poder, de privilégio, que só é ocupado por brancos. Então no Brasil as pessoas não pensam assim, cara, eu não conheço gente racista, ou não se vê racista. Eu já ouviu aquilo, né? Tem gente que diz assim, no Brasil existe muito racismo, mas você é racista? Não, ninguém no Brasil confessa racismo. Até quem comete o maior delito, mais flagrante de racismo não se sente racista. Então, por isso que eu falo tanto de uma estrutura que favorece brancos e uma estrutura organizacional, crenças, instituições marcadas por ser ocupado por brancos em detrimento dos negros, dos pardos, dos indígenas, sendo eles a maior parte da população desde muito tempo. E outra, uma coisa que a escravidão no Brasil, com a Lei Áurea acabou, e esse problema foi resolvido, e aqui é o paraíso das raças. Todo mundo pensa assim, pô, eu conheço muita gente, eu tenho amigos de tudo quanto é lugar, então eu estou vacinado contra o racismo. E ele não consegue perceber uma coisa, que eu vou dar um exemplo aqui. Um amigo meu, ele foi numa academia aqui pra malhar, e ele não é branco. Olha só, aí ele tá lá correndo na esteira, olha pro lado, tinha umas mulheres pretas correndo na esteira. Aí na cabeça dele veio assim, olha que legal, a academia deu bolsa pro pessoal que trabalha aqui. Olha só. E dá pra entender, assim, que no coração dele ele tava sendo sincero, né? E sinceridade não necessariamente tem a ver com sensibilidade, né? Então, ele falou porque achou que era uma coisa boa que ele tava falando, né? De tão impregnado que isso tá no nosso coração. Não, é porque, assim, digamos que era uma academia que o valor é alto pra malhar, então, geralmente, quem tá as pessoas brancas malhando, em uma certa hora do dia, mas as mulheres negras estão trabalhando, estão cuidando de um monte de criança,
estão na favela, mas ele não conseguiu perceber que mulher negra poderia ter dinheiro suficiente para poder malhar aquele horário. E ele é um cara sensível, digamos assim, ele trabalha com coisas sociais, sabe? Mas as coisas que a gente fala, quando a gente vai numa churrascaria, de repente o churrasqueiro que tá servindo lá é negro, os garçons são negros, então quem faz planilha prisional chega na cadeia, tem lá uma juventude que é negra. Eu fiz durante alguns anos aqui em Vitória, durante muitos anos, o culto de formatura, culto ecumênico, sabe? Uhum. Aí na catedral aqui de Vitória, por eu ser anglicano, era mais fácil ir o anglicano do que um outro tipo de evangélico. Aí eu fiz mais de 20 turmas de medicina. E certa hora eu comecei a racializar aquela experiência e contar com os negros que se formavam em medicina. Olha, muitos anos, em muitas turmas de medicina, eu contei uma pessoa. Assim, não é natural que os negros não queiram ser médicos. Então, acho que aqui cabem alguns índices, né, pra gente ter alguma noção do que a gente tá falando aqui, de alguns números, né? Segundo o IBGE, 56,10% dos brasileiros se declaram pretos ou pardos. E assim, embora pela primeira vez os negros sejam maioria no ensino superior público brasileiro, eles ainda são minoria nas posições de liderança no mercado de trabalho e entre os representantes políticos no legislativo. E também são uma parte ínfima na magistratura brasileira. E entre os que não têm emprego ou estão subempregados ou subocupados, os negros são a maior parte, 64,2%, e também são a maior parte entre as vítimas de homicídio, segundo o Atlas Violência. Em 2017 correspondiam a 75,5% dos homicídios no Brasil e são mais de 60% da população carcerária do país. Então dá pra gente ter uma noção do tamanho, né, da questão, de como a sociedade racista, com essa bagagem racista, empurra os negros para uma situação mais complicada mesmo. Um dos motivos que me fez começar a reparar nessa questão da representatividade é exatamente isso, né? Então a minha família é uma família angolana, né? São negros, são pretos angolanos, nós temos uma história diferente. Mas eu me lembro em 2015, nós viajamos para São Carlos, onde a minha sobrinha ia se formar em medicina, e foi algo chocante, assim, para nós, porque a minha sobrinha, ela era a única menina negra em uma turma onde tinha, sei lá, 50 japoneses e 50 brancos. Nossa. Sabe? Só que a minha sobrinha, ela não é brasileira, ela é angolana. Então, a história é diferente, ou seja, a minha sobrinha, ela não entra na estatística de mulheres negras brasileiras se formando em medicina, né? Uhum. Então, essas coisas, sem falar nas outras coisas que eu vivi, até eu gosto de contar, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, eu moro em um bairro, não é um bairro pobre, mas também não é um bairro rico, é um bairro classe média. E eu moro num prédio que tem 12 andares, e em cada andar nós temos 4 apartamentos. E a minha família é a única família negra desse prédio. Só que existem 4 porteiros nesse prédio. E desses 4 porteiros, 3 são negros. E negros retintos como eu. Então, aí eu fico pensando assim, mas será que as famílias negras que não quiseram vir morar aqui no prédio, né? Então você vê assim que tem alguma coisa que realmente nos traz até aqui, né? Só que as pessoas não param pra perguntar, mas por quê? Não, é porque é normal, a gente normalmente deixa pra lá, a gente não quer se preocupar, não quer fazer uma pergunta honesta, porque a gente tem medo da resposta. Flora, deixa eu aproveitar que você tá falando. Você falou que a sua família veio de Angola, né? E você veio muito nova. Eu queria saber a comparação, o choque da sua família, né? Vindo de um país majoritariamente de pessoas negras, chegarem no Brasil, em que esse racismo é velado. Como que foi esse choque pra eles? O que você pode contar dessa experiência? Então, eu acho que foi um processo, não é um choque de primeira, não. Foi um processo. Eu acho que quem sentiu mais, eu diria, eu e os meus irmãos, que nós fomos para as escolas, nós fomos para as universidades, nós fomos para as empresas. Os meus pais já vieram aposentados. Meu pai já era aposentado quando nós viemos ao Brasil. Ah, tá. Né? Então, eu acho que foram os meus olhos e os olhos dos meus irmãos, porque eu cresci ouvindo o seguinte: nossa, mas a sua família gosta de estudar, hein? Seus irmãos têm doutorado, falam várias línguas. É muito engraçado, porque negro no Brasil não gosta de estudar, sabe? Uau. E eu ouvia Nossa, isso. Nossa, gente. Eu pensava assim, será que isso é um elogio? Eu realmente não entendia. Uhum. E ao meu redor, as minhas amigas, até as minhas amigas, às vezes elas viravam e falavam assim: nossa, Lenha, você deve ser uma princesa africana, né? Porque você fala inglês. Aí às vezes era muito engraçado, porque a minha amiga branca também fala inglês, sabe? Por que isso é meio estranho, né? Uhum. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, é estranho porque eu não conheço. A minha amiga, ela é do Rio e veio aqui pra BH, ela falou assim, nossa, eu conheço poucas pessoas no Rio que são pretas e são como você. Eu falei assim, mas como assim? Eu já estou abrasileirada, eu falo uai, qual é a diferença? Não, eu acho que a forma como vocês falam, os negros não falam assim, o negro não vai pra faculdade federal. E eu comecei a perceber que isso não é elogio. Sim. É porque realmente eles estão acostumados em ver o negro em uma certa posição
posição, tanto que a minha irmã, por exemplo, eu lembro que um dia a faxineira, minha irmã é contadora, a faxineira da empresa na qual ela trabalhava, chegou e falou assim: sinto raiva de você, porque você sempre entra nessa sala de reunião com o chefe. Ela foi sincera, algumas pessoas falam assim, que absurdo ela falou isso. E ela foi sincera e falou assim, que eu não tô acostumada em preto tá numa posição como essa. Então, você vê que de uma certa forma nós estamos acostumados, só que nós não queremos dizer que é racismo, nós não queremos dizer que falta uma representatividade. A gente finge, a gente joga a poeira debaixo do tapete. Então, realmente, a minha experiência como uma angolana vivendo no Brasil, realmente, quando eu cheguei, inclusive quando eu era pequena, eu estudei num colégio privado, eu achava que realmente não tinha negros como eu. Eu fui perceber que existia quando eu saí um pouco do ambiente no qual eu cresci. Eu comecei a trabalhar, eu sou professora de inglês e eu fui dar aula numa comunidade, né, de crianças carentes. Aí eu comecei a ver, nossa, olha só, tem crianças que se parecem comigo. Então, você vê que pra eu ter esse contato maior, eu teria que sair um pouco do ambiente no qual eu cresci, né? E aí isso começou a me deixar muito triste. Por isso que eu comecei a perguntar, mas Deus, que absurdo, eu nem sou brasileira e eu tenho mais privilégio que os negros brasileiros. Por que isso? Né? Então, eu acho que o choque foi mais voltado para essas considerações. E como que foi a realidade para vocês, meninas que são brasileiras? Vocês também passaram por histórias parecidas com a da Flora? Como que foi? E uma outra coisa que eu queria falar também, eu não sei direito com relação a algumas nomenclaturas. Por exemplo, eu não sei se racismo velado é uma forma certa de falar também, sabe? Porque eu não sei se é tão velado assim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, o racismo velado, ele é um termo muito utilizado, é um termo correto. Principalmente porque a gente sabe que os Estados Unidos, ele cria paradigmas para o mundo e até na questão racial, muitas vezes as pessoas comparam a trajetória das pessoas negras no Brasil com a trajetória das pessoas negras nos Estados Unidos. E aí, em relação a, por exemplo, leis claramente de segregação, como existiram no século passado nos Estados Unidos, consideram que o racismo no Brasil é um pouco mais velado porque a gente teve muita produção intelectual reforçando conceitos como, aqui no Brasil, né, como o Paulinho mesmo falou no início, todo mundo tem um sangue de um pouco de negro, um pouco de índio, então não tem como ser racista porque todo mundo é misturado. Tem muito essa ideia. Não tô falando que o que você falou tá errado, mas assim, é essa ideia de que todo mundo tem um pouquinho de tudo, então ninguém é racista. Então fica fácil de encarar que não acontece, né? Então essa ideia do racismo velado é um termo assim, que a gente utiliza. E eu achei interessante também no início da fala do Paulinho, ele falou que não consegue explicar para os filhos e não entende. E realmente, o racismo ele opera numa lógica que não faz sentido na perspectiva lógica, né? Por que você vai discriminar a pessoa por causa da cor dela? Mas se a gente vê o pano de fundo histórico, socioeconômico, ele faz sentido. Então é muito importante quando a gente for conversar com as crianças ou falar sobre esse tema, ser intencional e dar nome às situações, falar da situação do negro, da situação do indígena. Porque só falar, nós somos todos iguais, temos que respeitar a todos, às vezes não faz sentido. E eu falo isso porque eu já vi uma criança que tem contato comigo reproduzir racismo aos 6 anos de idade. Falar uma fala que ela não queria ser negra porque ela acha feio. O problema não é existir essa diversidade, o problema é existir uma ideia de superioridade do branco, né, diante dos outros grupos. Sim. E aí o racismo, pra mim, ele sempre foi muito presente, porque eu sofri muito na escola. Assim, a escola para as crianças negras é um lugar cruel, assim, porque mesmo eu estudei um pouco em escola particular, depois eu fui pra pública, e nesses 2 cenários, né, no primeiro cenário tinham mais crianças brancas, e aí eu sofria, e no segundo cenário, até com crianças pretas e pardas, eu também sofria. Então a gente aprende a odiar o nosso cabelo, a odiar nossas formas, nossa aparência, mas aí, graças a Deus, eu tenho uma mãe muito ciente, então minha mãe sempre conversou muito abertamente comigo, e contou que ela também passou por isso. Então ela sempre falou que nós deveríamos ser 3 vezes melhor, que nós deveríamos estar impecável na nossa aparência, vários mecanismos de proteção dessa lógica racista. Eu vejo que a minha infância, eu não tive tempo de ser uma criança como qualquer outra criança. Eu tinha que estar sempre me protegendo de ataques na escola, me protegendo de ter mais responsabilidades na hora de falar, na hora de me vestir, porque, né, tem todo aquele imaginário do negro como selvagem, como tudo que o negro faz é pior, então você tem que se comportar muito. Então o racismo apareceu pra mim bem cedo, assim. Eu me lembro muito bem, assim, igual a Isa, quando eu tive, assim, minha primeira experiência
que eu sofri o racismo, né? Eu lembro que meus pais são missionários e a gente tava numa base do Labri, né, em outro país, e nós éramos a única família negra, né, basicamente da cidade inteira. Isso foi em 2007, assim, eu tinha uns 8 anos e foi meu primeiro contato forte com o racismo, porque antes disso eu só ficava com a minha família, né, a escola era a escola onde a minha avó era diretora, então eu nunca tinha percebido tão forte a discriminação até eu ser retirada do meu lugar de conforto. E mesmo que tivesse acontecido comigo, eu acho que eu não tinha percebido mesmo. Meu pai, ele é negro e indígena, né? A minha bisavó era indígena, a família dele toda, assim, meu avô é negro, minha tia é negra, e a família da minha mãe, pelo contrário, ela é adotada, né? E o pai dela é branco e tudo mais, então ela aprendeu a se defender do racismo de forma muito diferente que eu procuro me defender, por exemplo. Era muito difícil dela entender o que era racismo e o que não era, então muitas das atitudes perpetuaram quando ela foi me ensinar, então eu acabava passando batido e eu fui perceber quando eu comecei a crescer e foi ficando as situações cada vez mais pior, né? Então já pediram para me retirar de banco, fui muito perseguida em lojas, principalmente porque eu não tinha essa atenção, por exemplo, igual da Isa, de que eu tinha que me vestir muito bem para que eu fosse levada a sério, eu não fosse considerado uma ameaça. Eu ainda não pensava que isso era necessário. Então eu fui entender isso mais velha, então até eu entender, muitas situações de discriminação aconteceram comigo. Do meu cabelo, mesmo alisando, né, a minha avó, ela simplesmente me levou no salão sem que minha mãe perguntasse, alisou meu cabelo, porque ela dizia que daquele jeito era cabelo bom. A sua avó branca? É, minha avó branca. Nossa. Tá. Isso eu tinha uns 10 anos, então assim, eu só fui aceitar o meu cabelo quando eu tinha 18 e fazia transição, porque toda a minha trajetória foi num lugar onde eu não tinha referenciais, tirando assim o meu pai que me explicava melhor, eu não tinha referenciais negros que me mostravam o que era o racismo e como eu tinha que lutar com ele. Então eu tive que aprender sozinha, assim, nas situações do dia a dia. E na escola eu também fui muito perseguida, isso atrapalhou diretamente meus estudos, porque um aluno que tem que se preocupar se a autoestima dele e todo o conforto, né, que a escola devia oferecer para que tenha um sistema de ensino bom, ele não funciona, se o aluno é provocado o tempo todo, né, o aluno não consegue dividir a energia e conseguir aprender. Então isso acontece muito. A evasão escolar até acontece por causa disso bastante, né, então eu queria sair da escola, eu não conseguia me concentrar, tive notas péssimas até conseguir entrar na faculdade, que foi quando eu comecei a me interessar por estudar academicamente. Então a vida do negro, né, do Brasil, a vida da mulher negra, do homem negro, ela é muito mais difícil e você precisa conhecer a realidade do outro para entender isso. Você pode até não saber o que acontece, mas escute. E eu acho que isso faz uma diferença, até mesmo na forma de educar nossos filhos, sabe? De que como eles se comportam na escola e como eles vão, na verdade, se eles vão prejudicar ou vão ajudar o colega, né? Eu acho que essa necessidade de diálogo muda a realidade. É muito legal vocês falarem tudo isso, porque assim, nós, né, que crescemos numa realidade, nós que não somos negros, nós que nascemos, crescemos e fomos numa escola e normal tivemos nossa vida, a gente nunca se preocupou com coisas que seus pais ou vocês se preocupavam, né? Com essa coisa de estar na escola e de ser olhado de um jeito diferente por causa da cor da pele, de entrar numa loja e se preocupar e o pessoal fala, né, que ganha um segurança particular, né, que vai te acompanhar durante a loja e tal. A gente não tem ideia do que é isso, a gente não viveu isso, nunca pensou e nunca teve isso como problema. E vocês contando, é muito importante as pessoas que não passaram por isso entenderem que isso é uma realidade, que não é mimimi, não é vitimismo, é simplesmente uma realidade. Você pelo menos precisa ouvir pra entender essa realidade. Porque às vezes é um problema muito alheio a você, ou você teve, sei lá, um amigo negro na infância que tinha uma realidade diferente, que é uma agulha no palheiro de uma situação que a gente vive bem generalizada no Brasil, né? E eu gosto muito da frase da Angela Davis que diz que não adianta você só não ser racista, você tem que ser antirracismo, né? Sim, porque muitas sim. pessoas dizem, né, eu não sou racista, eu não tenho problema com isso, tal. Muitas vezes tem e não sabe, mas nós temos que ser pessoas que lutam contra o racismo. Sim. Porque a gente entende a luta e sabe que ele existe e nós temos que ser as pessoas que não vão rir das piadas com fundo racista. Não vão replicar, né? Que vão defender quando a injustiça é vista diante da gente. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. Porque assim, igual a Ana contando toda a história dela, eu ouvia isso e eu até vivi algumas coisas parecidas por conta dos meus primos que a gente tava junto. Mas eu tenho quase 40 anos. E aí eu penso,
isso não, gente, mas isso foi quase 40 anos atrás. Eu acho que isso hoje não acontece. Mas assim, a Ana é nova. Eu tenho 22. Aí, gente, não, é porque, ela é assim, você lembra das situações da escola, né? Que aconteceu aquilo, que foi a época que você viveu. Mas depois você ficou um tempão longe da escola. Nós crescemos numa realidade de brancos. A gente não via o racismo tão de perto, talvez, porque a gente tinha poucas pessoas que a gente tinha contato. E também porque se a gente não sente o racismo na pele, é possível que a gente nem percebe ele presente, entendeu? Então, mas o que eu quero falar é que, assim, não adianta a gente ficar com o pensamento de, não, mas essas coisas que a Ana passou, que a Isa passou, que a Flora passou, e depois eu não sei se o Eric vai querer contar alguma história também nesse sentido. Isso aconteceu, sei lá, 40 anos atrás, 50 anos atrás, isso não acontece mais hoje. Né? E tal. Não. E eu não, gente, 10 anos atrás eu tava na escola. E aí eu fico pensando, qual que foi a justificativa, sabe? Igual você falou que já precisou sair do banco. Meu Deus, mas o que eles falam pra sair? E da loja de roupa? Fala o que pra sair? Pede pra ir embora? Não tem justificativa. Fala que você é suspeito, assim, tem essas coisas. Já aconteceu comigo, já que é pra contar causos, ano passado eu fui fazer compra no mercado aqui e aí a segurança ficou muito na minha cola, assim, de uma maneira constrangedora, sim. E aí o mercado, ele era cliente do escritório que eu trabalhava e aí eu não falei nada, assim, sabe? Pensando no meu trabalho mesmo. E aí deu uns 3 meses, uma amiga fez um stories chorando, falando que saiu, não conseguiu fazer a compra, também era uma mulher negra, não conseguiu fazer a compra porque o cara ficou na cola dela. Aí eu falei, cara, é um cara assim, ela, ele mesmo. E aí eu conversei com o meu chefe no escritório, falei pra eles conversarem com a gestão do mercado pra poder alinhar esse procedimento, porque é um procedimento racista. E não tem nada a ver com a roupa que a gente tá usando, é a cor da pele mesmo, sabe? Toda pessoa negra passa pela mesma situação. E é muito ruim, sabe? Você tem medo de, por exemplo, nossa, eu lembro como se fosse hoje. Eu tenho, como toda dona de casa, né? Eu gosto de abrir as coisas pra sentir o cheiro do desinfetante, do amaciante pra poder comprar. E aí, no que eu fazia nisso, ele vinha muito próximo de mim, assim, com um olhar muito pesado. Situações assim que hoje eu não faço mais compra, eu faço compra online. A pandemia, pra mim, nesse sentido, foi até bom, porque eu odeio o mercado desde criança. Eu sempre odiei o mercado por causa disso, e essa situação que aconteceu ano passado revelou muito isso. E vocês falaram sobre essa questão, tipo, de crescer num contexto branco, né? Eu não tinha muito contato com pessoas brancas na minha infância, a não ser na escola, e aí eu casei, né, com o meu marido, ele é branco, e é lá do Rio Grande do Sul. E ele falou que na escola dele, ele tinha a turma que não tinha nem criança negra, mas aí por uma questão de configuração lá do local mesmo, né, da história deles lá. E aí muitas coisas que eu contava, no início ele falava, não, Isa, não pode ser. Aí ele ficava procurando, igual vocês, uma explicação que fizesse sentido, e aí no fim a gente via que era raça. E desde o momento que a gente começou a ter um relacionamento, e na época de noivado a gente ia muito em loja de imóveis pra poder ver coisas e tal, e aí quando eu tava com ele o atendimento era de um jeito, quando eu tava sozinha era de um outro. Que absurdo. Blitz. Quando eu tô com meu pai, com meu irmão, parada na certa. Com o Bernardo a gente nunca foi parado em blitz. Foi parado uma vez porque ele tava pilotando de chinelo. Só essa vez. Tipo, a gente tá junto há 6 anos. E a gente anda de moto, que é uma coisa que geralmente o motoqueiro é mais visado. Desde 2017, eu tenho dado aula sobre cosmovisão do racismo na Missão Avalanche. E eu me lembro, isso foi na minha primeira aula, que eu estava dando aula lá na base missionária. E aí, normalmente, eu sempre começo dando um fundo histórico para a galera entender, né? Aí eu lembro que uma menina branca levantou a mão e falou o seguinte: ai, nossa, que papo... Nossa, nada a ver com o que você tá falando. Sabe por quê? Deixa eu te dar um exemplo, Flora. No passado, as crianças tinham medo de Saci Pererê. Hoje em dia, ninguém mais tem medo, sabe? E, por exemplo, a minha amiga negra que tá aqui na sala, ela falou assim, olha, a minha amiga negra que tá aqui na sala, ela não sente o racismo do jeito que você tá falando aí. Aí eu falei assim, vamos aproveitar aqui e passar o microfone pra sua amiga negra falar da posição dela. Quando eu passei o microfone pra essa amiga negra dela, a menina caiu no choro e contou várias coisas. Uau! Várias coisas que ela já tinha passado. Tipo assim, foi algo assim que realmente apertou o coração. Olha só, provavelmente
provavelmente a amiga dela, branca, nunca chegou pra ela e fez certas perguntas, sabe? Porque ela contou tanta coisa que ela viveu que eu falei assim, gente, que amizade que é essa, né? Então, eu acho assim que às vezes não, eu realmente sinto que tem certas pessoas que elas têm uma dificuldade em tocar nesse assunto. Por quê? Porque a gente sabe que é um assunto espinhoso e às vezes expõe nosso pecado, né? Lendo, por exemplo, o livro do John Piper, Racismo, a Cruz e o Cristão, ele diz que foi difícil para ele aceitar o próprio racismo e ter que pedir perdão, né? Então, eu acho que falta uma certa empatia, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu tenho uma amiga negra, mas e daí, meu filho? Né? Eu sempre brinco quando eu tô falando sobre isso, que Pedro andou com Jesus, né? Então, olha só, Pedro andou com Jesus, olha que top. E Pedro também ouviu a história do bom samaritano. Mas olha só, ele andou com Jesus, ouviu a parábola do bom samaritano e mesmo assim ele foi preconceituoso, né? Então, a gente tem que parar de achar que só porque você é cristão, que todas as suas ideias estão redimidas, sabe? Eu realmente acredito que você tem 2 estágios. Primeiro você converte, né? Beleza, mas você vai passar por um processo de santificação. E esse processo de santificação, você vai ter que começar a contar verdades para as mentiras que foram contadas para você. Porque a gente fica aí nesse negócio de achar que o pregue somente resolve todas as coisas, e eu não tô falando que a gente não tem que pregar, falar do evangelho, mas o evangelho, ele vai além disso. A gente realmente tem que discipular a nação. E a gente tem que entender que a cultura brasileira, ela é caída, tem muita coisa errada aí, sabe? E a gente tem que começar a falar sobre isso, porque senão a gente fica só falando assim, ai, Deus te ama. Pro menino negro, que é chamado de chup-chup de petróleo na escola, e a menina negra, que é sempre a mais feia, na lista das meninas mais bonitas, aí você canta a música da Ana Paula Valadão, aos olhos do pai, você é uma obra-prima, e acha que é suficiente, sabe? Então, tipo assim, a criança, ela não tem o repertório pra responder isso. Qual que é o repertório dela? Ela vai olhar ao redor dela, ela vai ver que a fundamental é a Grazi Massafera, não é ela, sabe? Os pais, muitas vezes, não sabem responder, não tem repertório pra responder isso. E aí, então, essa nossa falta de empatia, a gente achar que porque nós somos crentes, nós não temos que contar nenhuma verdade pras mentiras, aí a gente, consequentemente, a gente gera muitas pessoas que sofrem, elas vão juntando essa dor delas em algum momento vira ressentimento, e depois ficam com raiva, né? Tipo assim, ué, mas vocês não querem ouvir, né? Esses movimentos identitários todos que estão por aí, eles são frutos de dores que não foram ouvidas, né? Então eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. É preciso dizer que existem vários tipos de racismo e vários níveis de participação dessa coisa toda. Tem gente que pensa assim, olha, eu também sou branca, eu sofri bullying na escola. Sim. Por que não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Porque é o seguinte, isso pode ser casos localizados e isso não muda tudo que você vive, tudo que você experimenta. Então, por exemplo, eu me lembro de que eu e meu irmão, quando era pequeno, a gente passava horas do dia, enquanto estava brincando, vendo televisão, apertando o nariz, para ver se ele ficava mais fino. Olha só. E que era comum, assim, lá em casa a gente pegava a primeira água que lavava o arroz e passava no rosto e deixava secar, para ver se clareava um pouco a nossa pele. Essa é clássica. Vovó fazia também. Só. Caramba, eu nunca ouvi falar. Então. Cara, e era assim, é muito comum. Meus amigos que são da minha cor, e olha que eu não sou um cara retinto, entendeu? Eu sou um negro pardo. Isso já afetou muito a gente. E o meu cabelo, e por ter descendência indígena também, ele sempre foi mais liso do que o do meu irmão. Então o próprio meu irmão sempre disse assim, eu tenho cabelo ruim. Outra coisa do cabelo ruim é clássico, né? Então meu irmão conheceu alisante para cabelo logo na infância, sabe? Mas não é só sobre isso. Essa coisa esmaga a nossa fé também. Porque você começa a pensar, se isso tudo é ruim, se ser negro é ruim, por que Deus fez isso comigo? Então você começa a negar a criação de Deus e a criação mais próxima de Deus de você mesmo, que é o seu próprio corpo. Então você começa a negar aspectos que também são características da diversidade do próprio Deus. O racismo não é só um pecado social, sabe? Ele é um pecado que atinge toda a identidade e nossa relação com a realidade. E é um aspecto de negação da própria Trindade, que é um Deus cristão, que é o Deus diverso. A gente costuma pensar assim, beleza, realmente a gente precisa tocar num assunto que é tão sério e vamos mudar alguns aspectos desse ambiente racista. Mas não é só uma questão de linguagem. Só adaptar a linguagem não é suficiente. É preciso racializar
tudo nesse país, porque isso estrutura tudo nesse país. Economia, produção cultural, espiritualidade, tudo, exatamente tudo. Porque nós temos um pouco mais de 500 anos e isso durou quase 400 anos no nosso país. Nós temos mais de 132 anos desde a abolição da escravatura oficialmente, né, em 1888, e depois disso, né, ainda tem muitas leis segregacionistas, não como as norte-americanas, mas veladas, como a gente diz aqui, né? Então, meu pai, por exemplo, ele frequentou espaços aonde só negros iam, porque os clubes para brancos, eles não podiam entrar para dançar, sabe? E no Brasil não tem lei segregacionista, mas é uma segregação de fato, de costume, sabe? Então, os negros no fundo da sala, no fundo dos lugares dos ônibus, isso se perpetuou, os negros dentro do camburão, isso não choca. Quer ver? O lugar que eu moro aqui é bem próximo à Cracolândia da minha cidade. Na verdade, em cima da minha janela, eu vejo todo mundo usando crack aqui agora, ali embaixo. E no ano passado, começou a passar uns grupos aqui, meio militarizados, e atirar com um fuzil para dentro desse beco, onde as pessoas usam drogas. Isso aconteceu umas 5 vezes. Da minha casa eu vi os disparos, eu vi os gritos, eu desci para socorrer pessoas, abraçar as mães, orar com elas, ajudar nos processos, e todos esses corpos eram negros. Todos eram negros. Meu pai. E foram muitos. Numa só manhã, eu estava indo pro culto agora, num domingo de manhã, logo antes de começar a quarentena, e eu voltando para casa, eu passei, os corpos estavam no chão e o sangue ainda saindo. Eram todos corpos negros. Eram 5 pessoas baleadas na cabeça, e quando eles passam, eles gritam: nós somos exterminadores de noia. Agora, eu fui perceber que a nota no jornal era muito pequena. É um extermínio em série, em massa, sabe? É muito pequeno. Por exemplo, olha, eu sempre recebo aqui no meu WhatsApp, quando some crianças brancas na cidade, as pessoas ficam empolvorosas. Uma criança autista esse dia sumiu, foi da casa pegar o ônibus, o ponto de ônibus, e sumiu a tarde inteira. Aí apareceu à noite. A cidade inteira se mobilizou. Mas a nossa cidade é cheia de crianças pelas ruas. Ninguém as nota. Isso não gera nenhum desarranjo na rotina das pessoas. É comum. Então a gente naturaliza uma coisa que é escancarada. A gente fala que é velado, mas é preciso dizer que não é uma coisa que acontece num horário que ninguém vê, ou com pessoas que só elas percebem, que ela tem uma visão especial do mundo. Não. É porque existe um véu grosso, denso no olho das pessoas. Porque está na cara dela. Porque um dia eu estava conversando com um amigo num condomínio de luxo, e muito amigo meu, e ele resolveu conversar sobre racismo comigo, e foi uma conversa muito agradável. E ele e a família são brancos, e ele perguntou assim: mas onde estão esses negros todos que você tanto fala? Eu falei assim: cara, mas essa é a maioria esmagadora desse país. Não pode ser. Nem tem tanto negro assim. Onde eles estão? Gente, aí do lado da casa dele estava sendo construída uma casa, uma mansão. Aí tinha uns 25 trabalhadores. Aí eu falei: vamos lá ver a cor desses trabalhadores? Os 25 eram negros. Os 2 donos eram brancos. Os negros estão aí, em todo lugar. Certamente é o motoboy que entregou a comida hoje, sabe? É o cara que recolheu o seu lixo. O lixo não desaparece. Quem é que tá recolhendo esse lixo? Qual a cor dessas pessoas? Aí tem gente que diz assim: mas falar sobre essas coisas, isso provoca o racismo. É uma mentira que se conta muito. Falar de racismo, isso deixa o ambiente ruim, pesado, e provoca mais racismo, porque se desperta isso em algumas pessoas. Isso é uma falácia muito grande. É como se falar de fome gerasse mais fome. É o Morgan Freeman. Aquele vídeo famoso do Morgan Freeman. Verdade. Você deve ter recebido várias vezes, né, meninas? Toda vez que chega perto das datas de luto, celebração, se espalha pela internet o Morgan Freeman, sabe? Aí, toda vez, não é? Toda vez, tem... então versículo. Nem gregos, nem judeus. Isso. Caraca, esse versículo aí é pesado. Eu até fiz uma enquete aqui no Instagram de irmãos.com, e 2 pessoas responderam, falaram que era melhor não falar, até porque eu e o Paulinho, a gente não é negro. Daí eu falei: gente, mas por que a gente não vai falar sobre isso? Eu acho que a gente tem que falar, tem que discutir. Igual a Flora abriu aqui o nosso podcast falando que a história foi importante, porque a história é que carregou muitos estereótipos que a gente tem hoje, e aí agora a gente tem que mudar a nossa realidade para que esse estereótipo mude lá na frente também, né? Pra gente alterar isso, alterar o curso da história. Isso que eu ia dizer, porque não basta só fazer. Acho que as igrejas precisam ser de forma urgente. Aí fala que como pastor, como gente que vive em igreja desde que nasceu, nós precisamos criar espaço de linguagem mais saudável, mais condizente com nossa teologia. Piada racista na igreja não deveria existir de forma alguma, e a gente precisa interpelar sempre que há conversa, segregação dentro da igreja. Mas não é só isso, como a frase da Angela Davis. É preciso perceber que a estrutura desse país é racista. Todos nós participamos da estrutura racista. Então só o fato de você deixar de fazer uma piada ou rir de alguma coisa é o primeiro passo. Você sensibilizar com uma causa que é de Deus, que é do Senhor, é santidade pública isso.
Tem a ver com a visão do Senhor, do reino do Senhor, que logo será instaurado na sua plenitude, onde esse tipo de pecado horroroso não existe. Mas mais do que isso, nós vamos denunciar um país que tem uma estrutura que esmaga pessoas. Olha, eu me lembro de quando eu apoiei a polícia pela primeira vez. Estava dando de skate, eu era adolescente, inclusive eu estava vindo da igreja. Eu toquei no culto lá, era um culto de Santa Ceia, um sábado à noite, e aí vindo para casa com meu skate e meus amigos, todos crentes, a polícia nos parou, os brancos foram liberados para ir para casa, porque eles estavam só brincando de skate, mas o resto tinha cara de vagabundo. Na verdade, a cor da pele, o jeito, entende? E éramos todos crentes, sabe? Eu sempre tive envolvido com muita coisa da cultura urbana, tribo urbana. Eu nunca fui maconha, nunca roubei ninguém, nunca fui criminoso. Sempre tive uma relação com missões e com a fé e ser pastor. E aí foi a minha primeira surra que eu tomei sem ter feito absolutamente nada. E eu me lembro que quando eu tomei aquele tapa na cara, eu me senti que o meu coração foi esmagado, sabe? Foi terrível. As pessoas que passavam em torno e olhavam, elas viravam a cabeça porque elas não queriam apanhar também. Então eles instauram um medo, sabe? Por fim, o cara tentou quebrar o nosso skate. O skate é feito pra não quebrar, é feito pra você ficar pulando em cima, né? Ele não conseguiu, ficou com raiva. Aí o cara pegou uma arma, calibre 12, e colocou no meu peito. E aí a coisa fez sentido quando ele falou assim: o seu negro vagabundo, soma da minha frente, senão eu te mato. Gente do céu. E eu não consegui sair do lugar. Inclusive, pra gente que é pardo, no Brasil é difícil reconhecer como negro, porque o pessoal que já trabalhou em censo do IBGE sabe disso. Até quando eu vou entrevistar alguns negros, até em Quilombo, ele fala assim: eu sou moreno café, sou moreno alguma coisa, porque ele tá tentando se proteger de carregar um estigma e se chamar de preto e sofrer a vida inteira. Então ele se nega. Então pra mim que sou pardo, foi difícil perceber, mas eu descobri isso com a arma no meu peito, com o olho cheio de lágrima, com alguém me chamando de preto vagabundo, sabe? Eu cheguei em casa tão mal, isso me deixou tão mal durante tanto tempo, sabe? Por exemplo, o pessoal diz que quem não deve não teme. Ah, aqui é diferente. Quem não deve teme sim. Quem tem a cor parda e preta teme, deve temer. Então, sabe quem tá no supermercado? Não tem uma vez, às vezes não tem nem ninguém me seguindo mais, mas pelo costume, eu já me sinto culpado de estar num espaço de consumo. Sabe que você entra num shopping e mesmo que não tenha alguém te seguindo, você se sente seguido? Porque é isso que aconteceu o tempo todo. E quando você percebe, realmente tem alguém indo atrás de você. Aí você entra numa loja culpada, tentando provar que não vai roubar. É muito difícil fazer isso. Quando a polícia te para, você tem que mostrar a identidade, o máximo de comprovação possível que você é um consumidor e que você está associado a algum tipo de branquitude. Trabalho, né? Trabalho, carteira de trabalho. Essa é uma herança imediata pós-escravidão já, né? Que as pessoas os negros tinham que provar que eles não eram mais escravos e tinham o direito de andar no meio dos brancos, né? Até hoje existe isso, Pelo amor de Deus, gente. A gente tem que mudar isso. Como? Como que a gente pode mudar isso? Por favor. Ó, gente, eu sei que é difícil, mas acho que a primeira coisa é assumir que, é o que a gente costuma dizer sempre, as meninas devem repetir esse termo a exaustão também como eu. É o mito da democracia racial. Esse país não é igual para todos. Isso precisa cair. A gente que fala assim, não perceba, não é bem assim. Não dá. Eu acho que outra coisa é encarar que nós temos um problema que não é só social no Brasil, só de pobreza. É racial. O problema social no Brasil tem cor, sabe? Raça no Brasil faz classe. Outra coisa é que negro, quando tá questionando racismo, não é porque ele é complexado e não se aceitou. Então dizer pra menina negra, olha, você é linda, viu? Olha, não é assim. Não é questão só de autoaceitação, não, sabe? Não é questão de falar de a pessoa, no fundo, a maioria nem acha bonito nada, mas vai lá falar assim, ó, tadinha dela, tadinho dele. Deixa eu lá dar uma moral pra ele. Ó, você é linda no Senhor, tá? Você é a princesa aos olhos do pai. E a nossa herança racista, a gente costuma elogiar quando um negro tem traços de branco, não é isso? Exatamente. Aí assim, nossa, olha que nariz fino que ela tem. Isso acontece muito comigo. Minha Isso acontece vida. muito comigo porque a minha mãe, ela é retinta, da cor da Flora, mas ela tem um nariz fino, os lábios finos, eu não sei por que não, é porque existem vários tipos de negros, né? Nem todos os negros têm o mesmo traço, porque não tem pessoas brancas na linhagem da minha mãe. A minha mãe tinha orgulho disso, minha mãe é uma mulher negra que teve algum contato com o movimento negro, e ela falava, eu sou negra, mas meu nariz é de europeia, não sei o que, ela tinha um super orgulho disso. E aí eu fui crescendo, falei, não mãe, existem, tem grupos da África que tem nariz fino, e tudo bem, e se não tivesse, e minha mãe falava assim, nossa, a gente é negra, mas a gente é bonita, olha como é que a gente é bonita e tal. Aí a minha irmã nasceu com o nariz mais diferente, mais abertinho, aí minha mãe ficava apertando o nariz dela quando ela era bebê, pra poder
ganha. Isso aí é costume. Esse negócio de apertar nariz de bebê, família negra é de lei. É mesmo. E aí, eu sou muito elogiada com essas coisas. Então, no Projeto Augustinhas, a gente até tá falando de escrever sobre isso, elogios que são racistas. E elogios assim também, ó. Ai, você é tão inteligente, nem parece negro. Você é tão inteligente pra uma negra. Você é negra de alma branca. Nossa, isso gente, errado. Nossa. Você tem um porte, você tem uma coisa, tipo assim, entendeu? Você não é favelado. Fala muito bem. Isso. E fala bem, você tem cultura. É como a Flora falou, nossa, você fala inglês. Então, assim, a gente que às vezes circula, eu por causa da escola, porque o meu ensino médio eu fiz no colégio federal e depois fui à Universidade Federal. E aí eu circulei no meio da classe média alta, que são essas pessoas que só convivem com pessoas brancas. E aí elas ficavam muito chocadas, ou chocadas com o perrengue também, que eu passava por causa da minha família, tipo, nossa, você tá trazendo marmita, você não tem dinheiro pra pagar o almoço. E aí eu lembro de uma coisa que marcou, assim, que formou meu caráter, que foi, eu estudava o dia todo, a escola tinha restaurante, mas eu não tinha dinheiro pra pagar o almoço do dia. E aí eu levava marmita, só que ninguém levava marmita. Eu tinha 14 anos na época, e aí eu almoçava no banheiro. Fechava a porta e almoçava no banheiro, comida fria. E aí um dia eu contei pra minha mãe, cara, minha mãe me esculachou. Minha mãe falou, eu acordo cedo, faço a marmita pra você comer no banheiro. Não tem condições, você vai comer na frente de todo mundo. Se eu souber que você tá comendo no banheiro, você vai passar fome na escola. Mas era uma vergonha que eu tinha de não ter como pagar, de ser a única pessoa que levava comida. Então, assim, era muito difícil, era muito complicado, assim, você, enquanto criança e pré-adolescente e adolescente, você ter realmente um orgulho de onde você vem, da sua cor, da sua origem periférica, também tá ligado, né? Ser periférico no Brasil tem muito a ver com a negritude. Enfim, são essas histórias. Cara, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa aprender, que é preciso discutir raça no seminário de teologia. A gente precisa pensar o caso brasileiro, pensar como a graça de Deus atinge os pecados desse país. Eu acho que o pecado do racismo é um pecado que se estende para vários outros que nós cometemos enquanto brasileiros. Então é preciso dizer isso, né? Não basta só ir para a igreja e ter minha vida devocional em dia. É preciso pensar que nós, enquanto brasileiros, temos pecados coletivos, estruturais, que é um trabalho de todos nós buscar a santidade. Então é um trabalho de todos e todas, de brancos, sabe, de toda a população brasileira, para aí pensar isso. Não é uma coisa, um assunto exótico do qual os negros gostam de falar. E eu acho que a gente precisa encarar melhor nossa teologia. E eu acho que lá tem riquezas. Eu sou como as meninas aí, também sou agostiniano, e Santo Agostinho escreveu um livro sobre a Trindade, e aquilo é maravilhoso, cara. E eu comecei a pensar como a gente pode desenvolver uma teologia saudável para pensar a questão racial, porque sempre tem essa coisa do Morgan Freeman aí, teologia do Morgan Freeman, quer dizer assim, somos todos irmãos na fé, esquece esse negócio, nós somos humanidade. Só que isso é dizer assim, negro, não pensa sobre a cor da sua pele. Deixa que a gente pensa por você, né? Exatamente, isso que acontece, quando a gente não pensa, alguém pensa por nós. E tem essa coisa, né, assim, sempre se fala de negritude e não se fala de branquitude, porque é como se o branco fosse neutro. Acho que a teoria das raças foi criada pelos europeus, pelos franceses, e eles vão nomeando as outras classificações de raça a partir deles. Eles no topo da pirâmide, o resto, quanto menos compreensível aos olhos deles culturalmente, tá lá embaixo. Então, preciso falar de uma branquitude, de um tipo de cultura branca, sabe? E o que é a cultura negra. Porque quando você diz assim, não pense sobre isso, não é só pensar sobre minha cor, porque ser negro não é só ter uma cor diferente do outro, tem uma história, sabe? Tem traços culturais, tem costumes, tem tudo isso que Deus não quer que nós joguemos fora, essa é a nossa identidade também. Eu vou encontrar a graça de Deus se revelando a partir da minha história, das minhas dores, e o Senhor vai me acalentar, me mostrar libertação, vai me acolher dentro disso tudo e me transformar num novo ser humano. Essa nova humanidade em Cristo, que é a igreja, precisa valorizar as diferenças. É por isso que eu gosto do livro da Trindade do Santo Agostinho, porque ele vai dizer que Deus é um só, nós não temos vários deuses, mas essas três identidades lá, quem morre na cruz não é a Trindade, quem desce como pomba não é a Trindade, Jesus é uma coisa, o Espírito Santo é outra, e ao mesmo tempo são uma coisa só, ou seja, há uma perfeita unidade e há uma perfeita diferença. Então só afirmar a diferença entre nós, que é um rastro da Trindade, não é suficiente, e só valorizar a unidade entre nós somos todos seres humanos, esquecer nossas diferenças, também é um pecado contra a Trindade. Nós precisamos aprender em Cristo, em Deus, na Trindade, que nós somos diferentes sim, e eu sou mais eu com você nessa comunidade, nós somos um corpo, a ceia é isso, né? E pensar que
quando você diz que eu sou só negro, só isso que eu sou, esqueço que eu sou um com meus irmãos brancos, isso também tá errado, sabe? E quando eu digo negro, nós somos só humanidade, isso é negar a diversidade que Deus criou, sabe? Isso é um pecado contra a Trindade, e talvez mora esse tipo de sufocamento, parece ser libertação, mas não é. O nome é sufocamento de culturas do qual eu não compreendo, sabe? Porque, cara, pensa, ó, a indústria tenta absorver melhor do que a gente na teologia às vezes. Agora tem uma pilha de creme para cabelo cacheado, negro, deram um número, classificaram, B1, C2, sei lá o que, sabe? Para poder vender. Então, e afirma tudo isso, sabe? Pô, que bom, porque as meninas antes não tinham creme pro cabelo delas de jeito nenhum, sabe? E homem não passa creme, passa água, né? Ou raspa, porque o cabelo já é crespo, é feio mesmo, então é melhor não ter. Tipo isso, raspa, né? Uhum. Mas aí o mercado tenta compreender a melhor diferença do que nós. Então é preciso perceber que aquele irmão lá, ele é diferente sim. E aquilo é muito bom que ele seja diferente. Não entendo como que muitas vezes isso não é abordado pela igreja aqui. Não tô generalizando, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, não consigo nem contar nos dedos de uma mão só quantas vezes eu ouvi isso como pauta de dentro da igreja. Eu acho que pouquíssimas vezes eu ouvi. Olha, é preciso saber que na igreja tem racismo e muito. Porque nós somos reprodutores de inúmeros pecados que esse país comete junto. E eu sei que a igreja... E ó, tô falando da igreja aqui com muito cuidado, tá? Eu sou igreja, eu sou pastor de igreja. Muito cuidado. Eu só saio disso quando o Senhor me levar pra glória mesmo, que é a ampliação disso tudo. Não gosto de ficar batendo na igreja, mas aqui é assim, nós estamos entre irmãos aqui, e eu acho que é tarefa de casa, pensar santidade, sabe? Falo isso porque amo a igreja de Jesus. Mas eu penso que nós reproduzimos muitos pecados e às vezes... É preciso saber uma coisa, acho que a revelação de Deus também é gradual. Acho que é muito bacana, tem um monte de gente no Brasil hoje falando de racismo, porque eu penso que o Espírito de Deus está libertando uma galera para pensar sobre e mudar de atitude, questionar esse país. A gente precisa ser uma comunidade acolhedora para todas as raças, sabe? Com prefiguração do que será o reino na sua totalidade. Precisamos ser esse espaço. Só que sem fazer perguntas sérias, isso jamais vai acontecer. Acho que é aí que tá o problema. É achar, como acho que a Flora disse, o cara converteu, levantou a mão, ele é crente, pô, acabou, ele não comete mais pecado. Pelo contrário. A igreja, ela é paradoxal, digamos o seguinte, sabe? Na África do Sul, a resistência contra o apartheid era evangélica, protestante, eu sou a maioria. Mas os protagonistas do apartheid também eram protestantes, sabe? Então, nos Estados Unidos, a América branca, que enforcava negro no quintal, era crente, sabe? Era crente. Uau. Então tinha... Não, a Ku Klux Klan é crente, gente. A Ku Klux Klan, sua gênese toda é batista e metodista, sabe? Todos os líderes eram batistas e metodistas, a maioria pastores. Só que a resistência também era crente. Eu acho que basta a igreja pensar, esse povo que frequenta instituições evangélicas, pensar que parte da história ele quer estar, aquela que tenta envergonhar o nome de Cristo, o evangelho de Cristo, e vão ser punidos por isso também, por Deus, ou aqueles que resolvem não ser o joio, mas o trigo do Senhor, que mesmo dentro de casa resiste, sabe? E movidos pelo Espírito Santo, começam a fazer um processo de santificação e pagam o preço para isso. Segundo ele fala assim, esse assunto é polêmico. Olha, se é polêmico, não sei. Eu sei que é necessário. Se é necessário, tirando polêmico ou não, precisamos falar desses pecados. O Brasil fala muito pouco sobre racismo. Se você perceber, a lei de cotas de igualdade racial foi implementada no FHC. Gente, isso é logo ali, entendeu? Logo ali atrás. Ou seja, essa névoa que vem junto com o racismo em quase 4 séculos no Brasil ainda é densa sobre nós estar aqui. Esse não é um assunto da moda, tá muito sendo falado hoje, mas é a pauta de todos os dias para você conversar, porque não há, eu acho, um assunto mais importante do qual a teologia brasileira deve se debruçar para poder pensar a identidade, porque o evangelho só fala disso, de descobrir nossa identidade em Cristo. Nós temos identidades sufocadas nesse país, então não há outro assunto da ordem do dia, é preciso dar cadeiras no seminário. Os pastores se formam, sabe, não para encarar o Brasil, não sabe o que é cultura brasileira, o que é coco, o que é chachado, o que são as regiões do Brasil. O cara se forma para pastorear uma igreja em Orlando, parece que é isso. Ele não sabe fazer teologias, que ele não sabe linkar isso com a vida comum, ele não sabe fazer links entre Trindade e o dia a dia da lavadeira, porque ele conhece muito pouco teologia protestante de verdade, sabe? Enfim, eu acho que inclusive é sobre muito isso as pautas do Labri, né? De trazer teologias que parecem ser coisa de criada em castelo, de teólogos lá não sei aonde, sei o que fazer, e fica inventando doutrina. Mas não, desmistificar isso, ver como isso tem a ver com a vida. A igreja reproduz muito racismo, meus irmãos. Existem igrejas ainda que são igrejas majoritariamente para brancos, que são as igrejas mais ricas.
Existem igrejas só para negros, que são as igrejas que estão na favela. E eu acho que o racismo também desvela boa parte dos preconceitos teológicos. O preconceito com os pentecostais também é um preconceito racial, não é só teológico não. Porque aquele tipo de sabedoria popular, feita de forma não acadêmica, feita da tradição oral, é visto como pouco, como pejorativo. O jeito que movimenta-se o corpo, as teologias pentecostais que vêm de lá, como eles percebem o fluxo do espírito no corpo da igreja pentecostal, é jocoso, é pra rir, é pra zoar. E eu me lembro quando eu era pequeno, um tio meu presbiteriano me ensinava assim: você vai na igreja de preto? Olha a pergunta, é muito diagnóstico, gente. Você vai na igreja de preto? Vão pra minha. E a dele, assim, ó, era IPB. Ele falava assim, lá, até a gente que é preto aprende a cantar do jeito certo, que é cantar com a boca assim, você esconde os lábios pra dentro, porque música bonita não dá pra cantar com um lábio grosso de negro, sabe? Nossa vida. Caramba. Enfim, ele é um cara assim mais explícito, mas até que não era consciente disso, isso tá lá entranhado nas estruturas, sabe? Por que a gente não lê teólogos brasileiros, por exemplo, que a maioria são negros? E outra, não é só de falar assim, eu vou ler um teólogo negro brasileiro só porque ele é negro brasileiro. Não, é porque a produção é boa, é porque tá perdendo muita coisa. Isso é uma intelectualidade negra no Brasil que é ampla, que é vasta, sabe? E as pessoas não conhecem porque o cânon da bibliografia das universidades e dos seminários também, ele é contaminado por um preconceito racial, sabe? Artistas brasileiros, a música brasileira, o tambor no culto, a nossa reprodução de música australiana em massa, isso nos comove, o corpo, o tambor não. Então, não é só que tem gente na igreja falando assim, canta com a boca de branco e não de negro. Não, a forma com que a gente escolhe nosso repertório tem problema, como a gente organiza o espaço do culto tem problema, como a gente reproduz igrejas da Europa até hoje. Não que não houvesse uma igreja na África, os coptas existem lá há muitos anos, sabe? A igreja ligada a São Tiago, enfim, a tradição teológica primária é toda africana. Então existe uma escola de cristianismo rica na África, e nós rejeitamos ou tratamos isso como exótico. E isso também é preconceito. E negar a brasilidade na igreja, sabe? O pandeiro ainda é visto como uma coisa jocosa, um instrumento que não é bom, é coisa de música de segunda classe. Enfim, nós reproduzimos racismo o tempo todo, e a menos que a gente tenha coragem de conversar sobre isso de forma honesta, em Deus, como irmãos, com a Bíblia na mesa, orando, buscando o Espírito de Deus, nós jamais vamos ser uma vanguarda, que é a nossa tarefa, que é ser uma antítese desse mundo aí fora que é racista, mas nas igrejas deveria haver uma comunidade acolhedora para todos e todas, para que as pessoas se sintam libertas ali, e as relações ali, sendo sociais, econômicas, raciais, são de um outro nível, inspirando pessoas. Olha assim, cara, aqui meus olhos abriram, o jeito que vocês se tratam é muito especial, eu quero isso também. O que é isso? Cara, isso é a comunidade de Jesus. Nós pensamos tudo de uma outra maneira, tudo aqui é diferente, mas não é o que acontece. É por isso que eu acho difícil quando um crente fala assim, mas será que existe racismo? Poxa, todos os cultos a gente arrepende, porque a coisa do pecado estrutural é cristã, é a coisa mais básica da teologia, mais fundamental quando você entra no primeiro ano de seminário ou qualquer escola bíblica dominical, que é que todos pecaram, são destituídos da glória de Deus, há um mal em nós, a luta da santidade é uma coisa diária, sabe? E que o pecado é muito sutil e ele começa a nevoar nossos olhos para não ver a realidade. Quando a gente converte e começa a viver a vida em igreja, a gente é, de alguma forma, discipulado a abandonar nossos vícios, nossos erros. E eu creio, e eu quero crer que o pensamento racista, ele vai estar aí entre as coisas que a gente precisa abandonar do velho homem, né? As pessoas que reproduzem esse pensamento e essa prática. E aí, assim, gostei muito da sua fala e eu acho que resume muito algo que eu tenho falado em todas as lives, em todas as causas que eu sou convidada, é que a gente precisa ser intencional. A igreja, os cristãos precisam ser intencionais em dar visibilidade para as pessoas negras, em reconhecer a riqueza da cultura negra, do que os negros estão produzindo e fazendo. Ser realmente intencional na hora de você for organizar um congresso, você ser intencional em colocar pessoas negras para participar e liderar e tudo mais. Não adianta só a gente falar, eu não sou racista. Traz um olhar intencional. E não é que, igual, é debatido na sociedade, na universidade, não. A mesa tem que ter uma mulher negra, a mesa tem que ter um homem negro. Tipo, não é nessa pegada de lei, mas uma pegada de nós temos um compromisso com isso, nós vamos ser intencionais em ter esse olhar na hora de formar uma mesa no congresso, na hora de formar lá um banner de um congresso. Porque nós queremos ouvi-los, né? Não simplesmente assim, precisamos dar
espaço pra isso. A gente quer ouvir, a gente quer saber o que eles têm pra dizer, né? E pessoas negras falando de diversos temas, né? Não só necessariamente sobre o racismo. Isso já entra numa outra coisa que eu tinha anotado aqui, que é assim, todas as pessoas têm que falar sobre isso, porque eu, Eric, Flora e Ana, a gente não nasceu sabendo essas coisas. Sim. Sabendo termos do movimento negro, termos de teologia que envolve... A gente não nasceu, a gente comprou livros, a gente viu vídeos, a gente ouviu podcasts. Então, o meu convite, assim, é muito para que as pessoas sejam intencionais em desconstruir o racismo que elas carregam e que aprendam sobre falas, né? Na internet, hoje é muito acessível você saber que fala, que palavra que você reproduz que é racista. E não tô falando que para fazer uma patrulha de palavras, mas pra gente repensar e saber educar, como que a nossa língua como que a nossa língua e os nossos hábitos, nossos costumes refletem em uma lógica escravocrata, né? Eu gostei muito do que a Isabela falou, que ela falou de intencionalidade, sabe? E se a gente for, por exemplo, fazer uma novela sobre escravidão na Globo, dificilmente eles vão falar assim, olha, aqui o que importa é só competência. Não, eles são intencionais, eles querem representar bem essa novela. Então, se tem escravos, eles vão contratar o quê? Negros. E aí os negros que normalmente não são contratados para viver uma vida que não tem a ver com racismo, de repente surgem. Gente, onde eles estavam escondidos, esses negros atores? De repente, eles acham a intencionalidade deles e contratam pessoas negras, né? Então, tipo assim, nós somos tão hipócritas porque intencionalidade é o que a gente aprende com Deus. Um versículo que eu amo, que é o versículo que está em Apocalipse 7:9, que diz que tribos, línguas, nações diferentes estarão diante do Cordeiro adorando a Deus. Aí eu pergunto, se tem vários guetos nesse mundo, será que é só quando Jesus, que tipo, da noite pro dia, que essas tribos vão se juntar? Eu fico pensando assim, porque tem gente que vira pra mim e fala assim, não, Flora, você tá falando de Nova Jerusalém. Tipo assim, cara, não importa. A gente tem que correr atrás do já e o ainda não de Deus no hoje, uai. Porque se esse daltonismo que eu odeio, que as pessoas falam, eu não vejo cor. Você não vê cor, mas tipo assim, tudo bem, tipo assim, a parte genética não é tão importante, mas tipo assim, você tá esquecendo a multiforme graça de Deus. Ele foi intencional, tanto que quando Jesus voltar, quando tudo isso acabar, ainda tribos e povos diferentes vão, tipo assim, importa pra Deus. Ele foi muito intencional. Então, nós temos que ser muito intencionais e eu fico com o coração assim, às vezes apertado, quando eu vejo muitos pastores falando assim, vamos só pregar porque a pessoa convertida não vai ser racista. Olha a seletividade de certos pastores. Na hora de ser sobre racismo, eles falam, vamos pregar. Mas se o assunto for aborto, eles vão lá no Twitter e eles vão falar não só para os crentes, vão falar para aqueles não crentes, vão falar assim, esses governantes não podem fazer nem isso nem aquilo, sabe? Aqui em Belo Horizonte, não sei se a Ana lembra, alguns anos atrás, tipo 2 anos atrás eu acho, a igreja evangélica aqui de BH, eles fizeram uma marcha para Jesus para defender a família, porque parece que teve uma exposição onde as pessoas estavam peladas e tal. Não lembra? Teve em vários lugares, né? Eu lembro também. Pois é, a Flora aí no final do podcast trazendo coisas pesadíssimas. Pois é, poxa, Flora, Belo Horizonte não era a capital do mundo aí? Um exemplo para a humanidade. Mas eu fiquei com muita raiva, porque, de repente, por que eles estão fazendo marcha? Por que eles não só falam, vamos pregar para as pessoas, então, realmente aceitarem Jesus e não mais trazerem uma agenda que não concorda com a Bíblia? Ou seja, nesse momento, o pregue somente não vale. Na hora de falar sobre a criminalização do aborto, eles não estão falando, aceitem a Jesus. Eles estão falando assim, não, tem que criminalizar. Na hora de falar da agenda, da família, eles, tipo assim, não estão falando assim, vamos pregar o evangelho. Não, eles querem o quê? Eles fazem Twitter, eles sobem hashtag. Né? Mas agora, quando é sobre racismo, ai, meu Deus do céu. Até, tipo assim, as meninas podem ter esse sentimento também. De repente, você vê que eles vão, alguns pastores não gostam muito disso, eles vão soltando alguns Twitter, tipo, ninguém é obrigado a se posicionar. Tipo assim, eu só vejo, eu assim, sei. Ninguém é obrigado a se posicionar. Eu amo a Flora. Negro é racista, ele gosta de cota. Exatamente, tudo não te interessa. Então, tipo assim, nós temos que parar de ser hipócritas, cara. E, tipo assim, nós igrejas, sabe? Nós igrejas, porque, eu não sei, alguém um dia falou assim que não existe espaço vazio no mundo. Se você não falar, alguém vai falar. Então, tipo assim, a gente não fala e a gente fica com raiva se alguém vai lá e fala, sabe? Então, acho que nós, como igrejas, tem esse buraco aqui e a culpa é nossa. Porque o mandato cultural de trazer cultura pro mundo, cultura pro reino, falar o que é bom, o que é verdade, o que é bonito, somos nós. Nós é que tínhamos
repertório pra criar o Big Shop da transição capilar. Não é a galera lá de fora que tem mais repertório. Gente, a Bíblia, Deus criou, então, tipo assim, Deus colocou a imagem de Deus em todos nós. Mas quem foi que criou o Big Shop? Na igreja, a gente tá lá falando pra irmã, alisa o cabelo, vai ficar bonito na hora de você cantar lá na frente. Mas não, em vez de falar assim, cara, vai lá. Não, tipo assim, claro que você pode alisar ou não, mas, tipo assim, era na igreja que a gente vai falar assim, olha, multiforme graça de Deus. Olha só, vai lá. Explica o que é Big Shop. Eu tô aqui jogando no Google já. É linguagem preta, tem que explicar. Porque que acontece? O movimento de transição capilar, ele não nasceu no Brasil. Como o Peruca falou, a gente importa tudo, né? Então, não é só as músicas do Hilson que a gente traduz na igreja. A gente também importa os movimentos, as causas. Então, o Big Shop foi um movimento que nasceu nos Estados Unidos, que era para você aceitar e não necessariamente ficar preso, ficar no cativeiro da química, né? Então, nesse caso, você passa pela transição. Às vezes, eles cortam o cabelo para a química... É o carequinha. Exatamente. Então, o Big Shop é realmente a transição, na qual você corta o cabelo... Pra tirar toda a química, né? E ele nascer natural novamente, é isso? Exatamente. Entendi. Uma coisa que eu já ouvi as pessoas falando é assim, não quero falar sobre racismo porque isso é pauta política. Eu não sei se vocês já ouviram falando sobre isso. A Flora veio falar da Marcha para Jesus de Belo Horizonte no final. A Adri veio falar de política. Esse episódio não vai terminar hoje. Mas é sério, gente, eu falei, precisamos falar sobre. Dizer que o racismo é pauta política é a mesma coisa de dizer que aborto é só pauta de saúde. Então, ambas falhas, ambos são problemas morais e tem que ser questionados. Ficou pesada, mas eu pesei o rolê. Mas eu acho que é você empurrar questões complexas pra debaixo do tapete sem encarar todas as problemáticas que envolvem, né, essas questões. No caso do aborto que a Ana falou e do racismo, que é você fazer uma análise histórica, você fazer uma análise de direitos, social, de desigualdade social. Não é só, é uma pauta que talvez vai doer sim no seu bolso, vai doer sim na sua consciência, vai mexer com você todo, mas você tem que reavaliar, né? Por que tem que ser acusado de direita, de esquerda, de político partidário, de cá pra lá? Porque a gente vai falar de uma coisa que todo mundo precisa falar, sabe? Ou pensar, igual o Peruca falou aqui. Claro, existe sim um lado político que toca mais nessa temática, mas é porque os outros lados e as outras instituições da sociedade são omissas. A igreja é omissa pra esse assunto. Eu acho que muito do que a gente tá discutindo aqui é isso, é omissão. Você negar, você não falar sobre racismo, você não dá nome aos bois, né? Até o John Piper faz isso no texto dele sobre racismo estrutural. Ele já começa usando conceitos, trabalhando conceitos que nasceram nas ciências sociais e nasceram nas pessoas tentando explicar a sociedade para poder escrever o texto dele. Então não adianta a gente negar e não entender o que está acontecendo, porque se a gente não oferecer uma proposta, existem diversas ideias e vertentes políticas oferecendo, e cabe a gente talvez fazer uma análise do que a gente pode aproveitar enquanto cristão, né, para poder ter uma luta antirracista de forma robusta também. Não adianta a gente ignorar e querer inventar a roda. A gente lá no Projeto Augustinhas tá pensando em escrever algumas coisas, e aqui no Brasil, assim, praticamente não existem cristãos, uma perspectiva ortodoxa, escrevendo sobre o tema, assim, é muito difícil mesmo, tem muito poucos. Então a gente vai ter que conversar com autores não cristãos, entender os conceitos, trabalhar o que a gente tem na nossa cultura. Não é inventar a roda, né? Eu tava pensando em escrever um texto sobre toda a necessidade da igreja de abordar a pauta, de criar um ambiente de reconciliação racial dentro da igreja, e eu fui dar uma pesquisada e eu não consegui encontrar material sobre isso, e eu percebia que realmente não foi uma pauta até o momento. Isso não foi trazido, não foi pensado. Os teólogos brasileiros, por exemplo, de onde eu sou parte, né, porque existem vários tipos de linhas teológicas dentro do Brasil, aqui eu estou, eu não encontrei isso, né, que é principalmente o meio reformado. Eu fiquei, onde tá isso? No meio reformado brasileiro, especificamente. Vai ter que ser novo, porque, assim, pensando, claro, usando tradições e tudo mais, mas vai ter que ser um movimento novo, como, por exemplo, esse do Agostinhas que a gente tá fazendo, para que tenha algo brasileiro, onde a gente quer falar, né, no meu meio, no meio da outra pessoa. E isso é muito necessário no momento. Vocês citaram aí 2 vezes o Piper, e ele é branco. O Piper é branco, mas
mas eu passo pano pra ele. Então, isso que eu queria falar, ó. Quando a gente fala assim, ó, precisamos falar sobre racismo. Aí vem aquele pensamento comum de que, não, branco não pode falar sobre racismo, só negros podem falar sobre racismo. Os brancos também devem falar sobre racismo, né, gente? Por favor, falem. Não é falar pra silenciar, pra questionar, por exemplo, dizer que o que a gente relatou aqui não é real ou a gente tá inventando, porque eu acho que toda essa discussão do branco falar ou não vem muito dessa perspectiva que muitas vezes quando o branco ele vai falar, ele vai pra advogar em causa própria, né? Pra dizer que ele não é racista, pra dizer que o que você tá falando não é racismo. Ou ele vai falar que todas as vidas importam. Sim. Eu acredito que devem falar assim, porque a luta antirracista é uma responsabilidade de todos. Mas como eu falei, tem que saber o seu lugar, né? O lugar de quem sofre, de quem não sofre, as perspectivas que existem, a história que a gente tem. Não é simplesmente falar o que você acha, é muito escutar também, aprender e compreender. Eu acho que a figura do médico nos ensina muito aqui, né? Porque o médico, por que você vai no médico se ele não tá sentindo a dor que você tá sentindo? O médico, ele estudou, ele teve uma parte teórica, importante, mas a parte teórica não é suficiente. Depois procurou recursos humanos. Então ele fez a residência dele e ele viu, o médico perguntou, e aí, o que você tá sentindo? Né? Então, tipo assim, ele juntou a teoria com a prática de tal forma que você chega no consultório dele e fala assim, você tá sentindo isso? Mas por quê? Ele teve a intenção e se relacionou com as pessoas doentes. Então, a dificuldade que eu acho que nós temos hoje é que às vezes vai uma pessoa branca, vai falar, mas ela nunca teve a intenção que o John Piper teve de procurar o negro Lecrae, o cantor negro, pra perguntar pra ele como é que foi a infância dele. Eu sei que o Tim Keller, ele criou o The Gospel Coalition, tem vários vídeos, não só ele, mas o John Piper. O John Piper fala muito isso no livro dele, que ele fala assim que o evangelho tem que ser intencional. Então ele procurou pastores negros, lógico que ele não abandonou a fé dele não, mas eu acho que ele entendeu Apocalipse 7:9, ele fala assim que a salada de frutas é gostosa quando tem variedade. Então falta isso. Então uma pessoa que quer falar, lembra do exemplo que eu dei da minha aluna lá no Avalanche, que fala assim, não, mas minha amiga não pensa assim. Nunca perguntou pra amiga, cara. Então, tipo assim, na hora da gente repensar o lugar de fala, eu quero falar. Então eu acho que eu vou procurar recursos humanos pra ouvir a dor deles, tentar entender, sabe? E às vezes você nem vai conseguir entender, mas você fala assim, poxa, eu vou orar junto com você, porque eu tô entendendo nada disso, né? Você faz que nem Jesus fez quando Lázaro morreu. Ai, Maria, eu não vou explicar porque ele morreu, mas aqui, eu tô aqui pra chorar junto com vocês. Falta isso, a gente não tem isso. Muito bom, gente. Ó, esse é um assunto que realmente fala muito com a gente. É delicioso ouvir vocês falando. É sofrido, né, de ver tudo que vocês passam e passaram, mas de ver essa sobriedade toda nesse assunto tão complexo é gostoso demais. E nós queremos ser aqui em Irmãos.com militantes nessa causa mesmo, né? Apesar da palavra militante poder soar de maneiras estranhas. A igreja é militante, a igreja de Cristo. Tá certo. Não é? Tá certo, é. Então tá certo. Então nós vamos ser militantes mesmo nessa causa, porque nós queremos ver essa realidade mudando. É claro que sozinhos a gente não consegue, mas se um vai contagiando o outro dessa visão de entender essa necessidade de olhar para essa causa mesmo, a gente quer estar junto nisso. Então a gente agradece demais vocês pelo tempo que vocês tiveram aqui com a gente. Queremos vocês de volta em outros episódios, por favor. Sim, com certeza. E eu queria conhecer o que vocês estão fazendo, o que vocês estão produzindo, aonde vocês estão onde as pessoas podem encontrar mais conteúdo sobre isso. Eu queria terminar ouvindo um pouquinho disso agora. O que são as agostinhas, gente? Que a gente ficou curioso aqui. Ó, eu vou começar aqui falando um pouco da ideia e depois a Ana chuta pro gol. São mulheres que nasceram em agosto, não é isso? O grupo surgiu muito a partir de uma situação que eu falei na internet sobre algo que eu via no meio reformado, um estereótipo racista, e fui profundamente questionada. Aí eu fiz um grupo com outras meninas negras, isso foi no fim de 2019. Fiz o grupo pra gente poder escrever um texto pra um blog, só que aí acabou que não deu certo, porque eu fiquei com medo de parecer uma revanche, mas o grupo ficou lá. E aí, nessa onda aí de discutir racismo, o Igor Miguel deu a ideia, por que você não faz um livro, sei lá, não sei o quê. Aí eu falei com a Flora, falei com a Ana, botei elas lá, com as outras meninas que já estavam, e a gente falou assim, cara, eu acho que mais que um livro, a gente pode fazer um movimento, né? E aí a gente tá se organizando. Nesse meio tempo que a Isa surgiu, né, como ponte pra juntar a gente, mulheres negras cristãs que valorizam a centralidade do evangelho e tudo nisso, a nossa vontade é de explorar esse terreno que tá inexplorado, abrangindo tanto a bolha reformada quanto as outras linhas que muitas
muitas vezes não se dialogam, e às vezes até mesmo movimentos seculares, né, que consideram, por exemplo, o cristianismo como uma forma de perpetuar racismo, né, a gente quer fazer o diferencial nessa área. Então, é o quê? A gente quer promover a luta contra o racismo à luz da Bíblia. Então, nós vamos usar tudo que for necessário, nós vamos usar textos, teólogos brasileiros, não brasileiros, e a ideia é exatamente isso, é promover uma justiça racial em favor de uma reconciliação racial, promover a harmonia do reino, né? É isso que a gente busca. Então, Agostinhas é isso, é um projeto de mulheres cristãs negras que vai contar mais pra frente com convidados e amigos, e a gente espera que todo mundo embarque nisso com a gente para que a gente consiga, né, cada vez mais mitigar a injustiça social, racial que tem e promover mais o evangelho. Eu pensei o nome Agostinhas porque foi o único teólogo de grande amplitude, assim, muito conhecido por todos os segmentos da igreja evangélica e da igreja protestante, que tem uma origem africana, né? Então foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Eu não consegui pensar uma mulher negra que é da área da teologia, e veio o nome dele, e aí quando eu joguei no Google, todas as imagens dele, ele é embranquecido, né? Pelas pinturas, pelas imagens que são feitas dele, e aí a gente quer também contar um pouco essa história da origem africana que ele tem, salvo engano, pela parte da mãe dele. Vários homens e mulheres renomadas foram representados graficamente como homens brancos, né? A gente tava vendo até o próprio Machado de Assis no Brasil, né? Passou por isso. Não é só Record que pinta Jesus como se ele tivesse nascido na Suécia, né? Muitas pessoas foram embranquecidas. E você, Flora, o que tem pra indicar pra gente? Bem, eu acho que no momento As Agostinhas é o projeto no qual eu tenho colocado o meu coração. Realmente foi um presente pra mim. E eu acho que as pessoas que tiverem interesse, serem minhas alunos também, na Missão Avalanche, né, que tá lá no Espírito Santo, onde o Peruca mora. Eu dou aula em 2 escolas e lá a gente estuda a história um pouquinho pra conseguir entender a cosmovisão racista. Então, pra quem não conhece, pesquisa um pouquinho Avalanche aí no Instagram, no YouTube. Vocês vão encontrar um bom material assim e muitas pessoas engajadas realmente tentando trazer a cultura do reino numa cidade que tá feia, né? Numa terra que tá feia. Eu comecei a estudar mitologia africana, né? Eu lembro que numa das minhas aulas eu perguntei pros meus alunos se eles gostavam de mitologia grega. E eles falaram assim, amo mitologia grega, que o máximo. Aí eu perguntei mitologia africana. Aí todo mundo, ninguém falou nada, né? Porque geralmente a gente agrega tudo que é relacionado ao africano como algo que é demoníaco, capeta, né? Uhum. Até eu criei um canal que eu já criei há muito tempo e só tem um vídeo que eu falo sobre o meu país, as perguntas que eu tô acostumada a responder dos meus amigos brasileiros que perguntam se lá tem carro. Lógico que não tem, né? Eu ando em cima de elefante, né? Eu respondo essas coisas. Eu criei esse canal, só que aí eu resolvi que eu vou voltar a gravar vídeos, inclusive para falar de curiosidades. Aí eu quero muito abordar a mitologia africana que eu voltei a estudar, aproveitar que meu pai tem 85 anos, né, e conviveu com o colono português, com essa situação toda doida, e eu vou entrevistar e eu vou falar sobre essa questão. Quero também aproveitar para falar sobre racismo e comparar, né? Tô aqui meio que promovendo meu canal, né? Chama Sou de Alma, Sou Angola. Sou Angola. Legal. Depois vocês me passam todos os links que eu coloco no post, tá? Eu vi que vocês escrevem no Medium. Eu não sei falar direito. Medium. Eu não sei falar direito. E eu vi que a Ana escreve, a Isa também tem textos lá, né? Tem muito conteúdo, gente. Muito conteúdo mesmo. Ontem eu tava falando com a Ana. Falei assim, Ana, me passa alguns links pra eu me preparar melhor pra essa conversa. Ela me passou... É link que você quer? Ela me passou conteúdo por uns 2 anos, mais ou menos, de estudo, assim. Tudo que tem pra estudar no assunto. Então dá pra saber que o assunto é muito vasto mesmo. Ele também é polêmico, é divergente. Existem várias linhas de pensamento. Então se você pensa diferente, está ouvindo, considere que outras pessoas podem pensar diferente de você também. Eu acho que esse programa ficou bem informativo e útil pra você pesquisar mais sobre o assunto, né? Então a gente tem aí um caminho pra prosseguir, mas esse é um bom começo de começar a pensar no assunto e falar sobre ele, sim. E eu queria que o nosso pastor Eric desse a última palavra aqui. O que você acha que quem chegou até aqui, ouviu esse programa inteiro e está disposto a fazer diferença, o que essa pessoa pode fazer pra mudar a realidade do racismo no Brasil?
Eu sou de Vitória do Espírito Santo, sou um pastor anglicano, de uma província anglicana que é ortodoxa, evangélica, é reformada. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para você que está ouvindo saber que esse é um assunto de crente evangélico, sim. Porque talvez você teve contato com militantes antirracistas na universidade, galera do BCE, o movimento negro, e você pensa assim, poxa, isso é muito uma pauta de esquerda, tem medo de perder a fé, perder a perspectiva reformada, de qual eu entendo não só a Bíblia, mas a vida e o mundo. E isso é uma bobagem. A causa do povo negro que sofre no Brasil e sofre é de todos nós, todos e todas. E nós evangélicos devemos acampar permanentemente nesse assunto e pensar, olha, não sei se você conhece todo mundo que está aqui nesse podcast, mas as meninas, nós somos todos evangélicos, gostamos da palavra que às vezes dá muito problema, que é ortodoxia. E eu sei que a gente tem uma lacuna, como a Ana disse aqui. Poucos teólogos reformados no Brasil se dedicaram ao tema, apesar que tem material, tem como Joaquim Beato, produziu sobre Bíblia e racismo, tem muitos textos maravilhosos, estão por aí na internet, já faleceu infelizmente, mas era um teólogo evangélico, negro, e que estava conversando sobre esse tema. Então, é coisa de crente. Na nossa igreja, a gente criou um grupo de estudos para pensar isso durante um bom tempo, e daqui surgiu várias ideias, um insight parecido com o que as meninas têm aí, dos agostinhos, porque existem vários movimentos negros, né? Não existe um movimento negro só, existem vários. Então a nossa forma de ver a vida também é diferente na hora de ver as soluções, as pautas. E a gente, como crente, tem que ir para a Bíblia. Então nós somos negros bíblicos, tentando nos perceber a parte da Bíblia. Então quem Deus é muito importante para nós. Então esse é um assunto espiritual também, teológico. E esse grupo de estudo a gente estudava muito a teoria da Trindade, que é uma teologia fundante para o pensamento cristão. Todas as outras doutrinas são esticar a linha dessa doutrina fundamental, a identidade de Deus, para pensar a identidade das coisas. O racismo, por exemplo, é um tipo de idolatria, ou seja, pegar um aspecto bom da criação e exacerbá-lo a fim de ignorar outros aspectos da criação diversa que Deus criou. Então é isso. A gente tem também pensado, no espaço, o movimento negro já está, porque a gente precisa ter humildade para aprender sobre o tema. Então a gente, mais do que fazer tudo, nós vamos lá onde as pessoas que estão falando isso há mais tempo estão falando. Acho que é a humildade para poder aprender. Então existem professores, militantes, lidando sensivelmente com essa causa há muitos anos. E você não vai desviar porque foi na reunião do movimento negro e vai sair de lá todo pecaminoso e vai pro inferno por conta disso. Tem que ter maturidade para ouvir as coisas e julgá-las. Mas é preciso aprender os termos, os conceitos. Eles já estão aí, muito desenvolvidos. Você não precisa criar tudo do zero porque você é crente. Isso é negacionismo, negar a ciência. Então existe já uma ciência de raças, existe uma antropologia sensível e crítica à questão da raça no Brasil. A influência da escravidão no país hoje, acho que é ler o que já está aí. Você tem informação fundamental para depois construir a sua teologia, né? É preciso assim, eu quero combater esse problema. Qual é esse problema? Antes que você pergunte qual é o lugar do sistema de pobreza do Brasil, o que é ser preto nesse país, você jamais vai encontrar solução para isso. Não vai cair no seu colo. Então, é aprender com pessoas não cristãs também. Não dá para discutir o tema que é um tema do país inteiro, só dentro de casa. Só temos o John Piper para ler. Pelo amor de Deus, eu posso te indicar centenas de bibliografias excelentes para você começar no tema. Não precisa ser só um pastor falando sobre racismo para você acreditar que isso existe. E é isso que a gente tem feito aqui, cara. Participar de movimentos que nem são cristãos e nós voltamos para casa crente do mesmo jeito, sabe? E é claro, eu fiz um compromisso como pastor, como gente, como brasileiro, como teólogo, como negro, de pensar nesses lugares de fala, sem medo de pecar contra Deus. Esse é um problema que nós temos? Ótimo, vamos lidar com esse problema. A cruz de Cristo é a solução, é o crepúsculo da humanidade que nos liberta também desse tipo de pecado. Então, sem medo. Você que está me ouvindo agora, eu quero fazer um apelo para você. Não tenha medo de lidar com esse assunto. Não é um assunto menos crente, menos espiritual, distante da sua fé. Tu não vai se desviar por estar lutando contra o racismo. Pelo contrário, tu pode honrar muito no nome do Senhor nessa terra tão sofrida, de pessoas sendo encarceradas em massa, sofrendo muito, mulheres negras, meninos caindo de prédio, e menino tomando bala de fuzil em casa, 80 tiros no carro de uma família indo passear. Esse tipo de coisa pode diminuir se nós todos nos juntarmos, todos e todas, para um processo de santidade pública que começa na sua casa, seu devocional, vai incendiar a sua igreja e precisa invadir essa sociedade racista. Amém. Valeu. Amém. Uau. Sensacional. É nóis. Recadinho. Legal. Bastante. No programa anterior. Que isso. Muito obrigado.
Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho! Recadinhos, o que é o nome desse recadinho? Recadinhos polêmicos. Sensacionais, porque depois desse programa, gente, olha só, sem palavras pra me expressar a gratidão de ter participado desse programa, de verdade. Sim, especial demais pra gente, a gente poder participar disso, né? Na verdade, nós participamos do programa em que eles falaram de forma brilhante um assunto tão necessário que a gente levanta a bandeira aqui, sim, como cristãos, temos que lutar nessa causa. E se você chegou aqui ao podcast por causa desse episódio, ouça nossos outros episódios, já são 400 e lá vai pedrada de episódios aqui no podcastirmãos.com. Tem muita história, tem muito conteúdo pra você ficar reflexivo do jeito que você ficou ao final desse episódio aqui, vale muito a pena, tenho certeza. Eu, pelo menos, digo que vale a pena, né? Eu tenho que dizer que vale a pena. Ah, sim, com certeza, vale sim. Nossa, tem tanto podcast, só de lembrar, a gente tem a biografia do Martin Luther King também. A do Martin Luther King foi em junho de 2010, você tem noção isso? Faz só 10 anos que a gente falou. Que tá bem legal também esse episódio. Tem muita coisa aqui no podcastirmãos.com e tem as nossas redes sociais pra você estar mais perto da gente também. Você pode seguir a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, no nosso grupo do Telegram, pode receber notificações no WhatsApp, no Telegram também. Então, pra você ficar por dentro, tem todos os links aqui no post e você fica mais conectado com o irmãos.com e com tudo que a gente tem feito por aí. Sim, e aí você quer ouvir especificamente sobre algum assunto, você pode até abrir no Spotify e digitar lá, sei lá, Martin Luther King Irmãos.com. E daí fica mais fácil de você achar. Sim, porque o podcast tá no Spotify. Achou o podcast, escuta lá no Spotify. Não deixa de ouvir, de verdade. E, esposinha, nós fazemos parte do Vocari. Todo mundo que acompanha a gente sabe disso, né? Que a gente tá muito envolvido com esse movimento voltado para o jovem cristão brasileiro. Nós queremos, através da palavra de Deus, virar o mundo de cabeça para baixo, né? Sendo usados por Deus nesse sentido. E o Vocari, nesse mês de julho, está fazendo uma ação muito legal, né, esposa? Cara, é muito legal, porque assim, o movimento Vocari, ele pretende mobilizar e conectar a juventude cristã na missão de Deus. E agora, em tempos de pandemia, como que a gente ficou pensando, né? Como que a gente vai mobilizar os jovens? Como que o jovem vai fazer alguma diferença? Como que o jovem vai conseguir virar o mundo de cabeça para baixo? Então, o Vocari fez uma parceria com o Em Ação, um aplicativo super legal, e nós vamos realizar um jogo no mês de julho. Sim, o mês de julho todinho, vai começar no dia 1º de julho até o dia 31. Você vai se inscrever, vai ser dividido em equipes, vai ter várias atividades para fazer da sua casa, de forma bem simples. Sim. Mas as inscrições são até o próximo domingo da publicação desse episódio, dia 28 de junho, para você participar. E o mais importante, é gratuito. Gente, é gratuito. Você pode se inscrever agora no site do Vocari, vocari.org.br. Participe desse jogo, porque assim, todas as ações são relacionadas ao próximo. Então é muito legal, você pode participar. Lógico que assim, que a gente tomou todo o cuidado por conta do coronavírus, da pandemia e tal, mas as ações são relacionadas ao próximo. Tem a ver com você telefonar com alguém, você perdoar alguém, você fazer um devocional. É muito legal. É um jogo que vale muito a pena participar. E olha só que legal, o jogo é feito em equipes. Sim. Então você vai se inscrever. No momento da inscrição, você vai escolher uma equipe e aí você vai participar em equipe, vai conhecer pessoas novas, vai ser muito legal. E no final, ainda de tudo, tem prêmios, porque os parceiros estão oferecendo prêmios e tá tudo descrito lá no site. Entre em vocari.org.br, faça a sua inscrição e ajude a mudar o mundo. Mas um pouquinho tem a ver com o que a gente tá falando aqui no tema desse episódio também. Sim, Vocari em Ação. Sua equipe joga, o mundo muda, todos ganham. Tem que falar junto? Tem que falar junto. Todos, aí 1, 2, 3 e todos ganham. Vai lá, vocari.org.br.